O Padre Adam é um padre carismático com doutorado em teologia, que também foi escolhido por Deus para receber visões proféticas sobre os acontecimentos que o mundo terá que passar para alcançar o novo reino de paz, que foi descrito na Bíblia no livro profético por excelência, o Apocalipse, escrito por São João. O padre polonês Adam, que tem cerca de 70 anos, recebe visões desde a infância, que inicialmente não entendia do que se tratava. Com o tempo, ele viu que algumas dessas visões se cumpriram exatamente como eles havia vivido no passado. Então ele entendeu que eram visões proféticas. A maioria se referia aos eventos ligados à parousia, a segunda vinda de Nosso Senhor, também chamada de vinda intermediária. Seu pai pertencia às forças militares polonesas. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi mantido prisioneiro de guerra na Alemanha durante 5 anos, durante os quais rezou pela conversão da sua pátria. O Padre Adam recebeu revelações de que depois de 30 anos de sofrimento e perseguição, um grande coração faria o milagre por si mesmo. Este grande coração foi o Santo Papa João Paulo II. Quando o Padre Adam participou de uma reunião do movimento sacerdotal mariano, fundado pelo Padre Gobbi em San Marino, Itália, recebeu de outro sacerdote um livro sobre as aparições da Santíssima Virgem em São Sebastião de Garabandal, Espanha. Ao ler o livro, este padre descobriu com surpresa que algumas das suas visões correspondiam aos acontecimentos profetizados por Nossa Senhora de Garabandal. Até ele próprio tinha experimentado o antegozo do que seria o julgamento ou esclarecimento das consciências no âmbito do aviso, anunciado pela primeira vez na época atual em Garabandal. O Padre Adams revela-nos que a parousia de Cristo se realizará por etapas e que o chamado a advertência de Garabandal já faz parte desta parousia, ou segunda vinda de Cristo. A primeira etapa desta parousia nos surpreenderá a todos, como o relâmpago que brilha no Oriente e ao mesmo tempo aparece no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Ele aparecerá com grande poder acima das nuvens, cercado por anjos e santos, e então acontecerá o julgamento anunciado em Garabandal. Neste momento, diz o Padre Adam, começará a vinda do reino de Cristo na terra. Aqueles que estão preparados espiritualmente, em um relacionamento íntimo com Cristo, vivendo em sua graça, não terão nada a temer. Segundo este carismático sacerdote, no momento do aviso, a humanidade estará dividida em 3 grupos: os que guardam a volta de Cristo e estão rezando e fazendo penitência, que ele chama de penitentes; os que agora estão mornos e não acreditam nessas mensagens e revelações; e os muito egoístas e demonizados. O que surpreende é o destino final desses grupos. Os mornos do segundo grupo se assustarão com o julgamento do aviso e tomarão uma resolução inicial de mudança, mas quando virem as dificuldades associadas à mudança, se julgarão ao grupo do anticristo. Serão infestados de demônios ao máximo e sairão para perseguir os penitentes do primeiro grupo. Aqui se cumprirá o que é dito no Apocalipse nas cartas das igrejas: o morno vomitarei da minha boca. Os egoístas e demonizados do terceiro grupo morrerão porque não aceitarão o julgamento de Deus. Eles veem Deus como frio, distante, implacável, porque Satanás distorce a imagem de Deus naqueles que ele mesmo apanhou em suas redes por causa do pecado. Padre Adam teve uma visão de um tremendo tremor, um terremoto que partiu as escadas do porão de sua casa. Provavelmente foi o terremoto que ocorrerá após o esclarecimento das consciências no aviso. Talvez isso
se refere aos eventos que emergem da parte física do aviso, os efeitos da queda do meteorito que cairá na Terra. O padre polonês também nos conta sobre a entrevista que os jornalistas fizeram com São João Paulo II em Fulda, Alemanha. Este santo papa diz que o terceiro segredo de Fátima tem a ver com o fato de milhões de pessoas perderem a vida minuto a minuto e que os vivos invejarão os mortos, e que, por ser tão aterrorizante, não era o motivo de revelar este segredo. A Sua Santidade disse ao jornalista: "Se quiser saber mais, reze o terço. Esta é a chave para compreender estas questões." O teólogo Padre Adam nos lembra assim as palavras de Sua Santidade São João Paulo II no ano 2000. João Paulo II falou da aproximação de uma nova primavera para a Igreja e de um novo Pentecostes, a descida do Espírito Santo, palavras que foram escondidas e ignoradas. E Padre Adam comenta que a Igreja está dividida em duas partes hierárquicas, entre aqueles que aguardam apenas o juízo final e aqueles que aguardam a parousia de Cristo, que acontecerá nos eventos do aviso, do milagre e do castigo, e do estabelecimento do reino de Cristo na terra, o reino da paz. Apenas uma minoria da Igreja está aberta a aceitar a segunda vinda de Cristo como uma parte separada da última ou última vinda, a do juízo final. Padre Adam também nos fala sobre o milagre, mencionado em Garabandal e similarmente previsto em Medjugorje. O milagre será semelhante à nuvem que caiu sobre a terra durante o dia, sob a qual os israelitas vagaram no deserto por 40 anos. À noite, a coluna de nuvens parecia uma coluna de fogo, semelhante à coluna de fogo predita em Garabandal. Será como o dedo de Deus apontando para a terra e proclamando ao povo: "Eu lhe dei uma última oportunidade de se arrepender e reconhecer minha autoridade paterna sobre você, mostrando-lhe meu amor. E isso será de alguma forma um ultimato para a humanidade. O castigo virá após a perseguição daqueles que permanecem fiéis a Deus, por aqueles que preferem o bem-estar e o conforto oferecidos pelo grupo dominante encabeçado pelo anticristo." O padre polonês diz que o tempo da perseguição não será muito longo. Haverá uma purificação para aqueles destinados a habitar a terra renovada, e para alguns escolhidos por Deus haverá um martírio, um derramamento de seu sangue, pelo qual também a Igreja será purificada. Assim, o terceiro momento final, antes do estabelecimento do novo reino, será o castigo. O castigo, também anunciado em Garabandal e em Medjugorje, completará a limpeza e purificação da terra. Em uma ocasião, o padre polonês foi elevado ao céu e viu um enorme meteoro atingir a terra, depois que 2 mísseis foram disparados contra ele e foram empurrados para o lado por alguma mão, errando assim o alvo. Lembre-se do susto anterior, algo como uma contagem regressiva dos minutos e segundos e o choque que causa um terremoto. Uma irmã religiosa, amiga do padre Adam, conta-lhe sobre as visões que teve 2-3 dias de escuridão que ocorrerão no castigo. Ele os descreve como dias em que os demônios serão liberados do inferno e tomarão formas visíveis. Eles virão para pegar todos aqueles que pertencem a eles. É assim que a terra será purificada dos seguidores de Satanás. Padre Adam teve as visões sobre o castigo ainda criança, para as quais ele só se lembra de uma atmosfera de espíritos infernais chovendo sobre a terra que foi submetida a terríveis convulsões, submetidas a algum tipo de guerra e possivelmente explosões nucleares, que teve a impressão de que a terra deixaria de existir, que a terra simplesmente se dividiria.
ele observou a terra de uma grande altura e assim foi capaz de observar o hemisfério norte coberto de neve em um único olhar. Quando a primavera chegou, tudo se transformou em um instante. O povo encheu-se de alegria, saiu cantando hinos ao Senhor, em agradecimento por tê-los preservado e levado ao limiar do novo mundo. A essência deste novo mundo será como matéria iluminada para o Espírito. Um Espírito tão poderoso que irradia a matéria, tão luminescente, tão cheio de cor, e levando-nos para Deus, enchendo-nos de alegria, como se tudo brilhasse com uma nova iluminação. É difícil descrever, não há nada parecido. Será um mundo magnífico, um mundo que adora a Deus. O Padre Adams trabalhou seguindo o que ele chama de espiritualidade da cruz, pela qual as pessoas devem aceitar plenamente a cruz que Deus colocou em nossas vidas e oferecer todos os sofrimentos que temos para a nossa própria purificação e para a salvação de todos aqueles que estão à beira do abismo da condenação eterna, especialmente para aqueles que no momento do aviso terão que dar aquele passo final, cair no abismo ou passar para o outro lado do que ele chama de ponte de aviso. Recorda-nos que a Santíssima Virgem de Fátima disse aos pastorinhos que as almas cairão no inferno porque não havia ninguém para rezar por elas e oferecer sacrifícios pela sua salvação. A salvação da humanidade, então, é algo em que todos devemos nos sentir envolvidos e devemos trabalhar para isso. O mesmo sacerdote, consciente da necessidade de ajudar os milhões de almas que correm o risco de se perder, ofereceu a própria vida a Deus para ajudar os outros a atravessar aquela ponte de aviso. O Padre Adam viu em suas visões o momento do seu sacrifício final em que sua vida lhe será tirada. Ele também testemunhou o momento de alegria em que ele é levado pela Santíssima Virgem diante da Trindade Divina. Nesta entrevista, o Padre Arthur Migas, com muita razão, pergunta ao carismático sacerdote vidente e também teólogo Padre Adam sobre como devemos nos preparar para responder ao que Deus quer de nós neste momento. A resposta do Padre Adam é que devemos começar examinando todos os aspectos de nossas vidas à luz das exigências de Cristo. Ele sugere que façamos uma confissão geral de toda a nossa vida. Para fazer isso, ele recomenda que peguemos uma folha de papel e um lápis e oremos primeiro ao Espírito Santo e ao nosso anjo da guarda, e fiquemos com este papel até que tudo nos venha à mente e escrevamos tudo lá, e que nós, fazendo este exame de consciência escrito para confessar a um padre. Este padre carismático recomenda que os paroquianos formem grupos de oração nas paróquias para rezar o terço todos os dias, dia e noite, para proteger as paróquias e os párocos da destruição das igrejas e da morte dos ministros, porque no tempo para vir será muito difícil encontrar um padre. Todos somos chamados a trabalhar não apenas pela nossa própria salvação, mas também pela salvação dos outros. Isso se faz através da aceitação pessoal de nossas próprias cruzes e da oferta generosa delas para a salvação de nossos irmãos. Padre Adam nos chama a viver a cruz diária de nossas vidas, em união com o sacrifício de Cristo por todos aqueles que muito em breve experimentarão o julgamento particular no aviso. São todas as pessoas do mundo que terão que vivê-lo. Muitas almas podem ser salvas no último momento por essas ofertas. A Santíssima Virgem disse ao Padre Adam: não peça muito a Deus, peça-lhe tudo. Não oremos apenas por nossos entes queridos ou conhecidos. Oremos pelos vários bilhões de pessoas presentes na Terra, porque Deus
não é limitado em seus dons. As almas sacrificadas que o Padre Adams aconselha espiritualmente concordam em oferecer seus sacrifícios, jejuns e orações pela salvação de muitos. Sem essa espiritualidade da cruz, ninguém poderá entrar no céu, assegura este sacerdote polaco. Padre Adam recolheu todas as informações sobre as aparições marianas e de Nosso Senhor, as mensagens de autênticas manifestações carismáticas sobre estes últimos tempos, as informações contidas nas Sagradas Escrituras e, em particular, no Apocalipse, bem como as suas próprias visões que Deus lhe concedeu, para escrever 2 romances que narram como serão os acontecimentos que nos levarão a entrar no novo mundo. O primeiro livro, intitulado Em um Novo Mundo com um Anjo, foi escrito sob o pseudônimo de Ivan Novotny, para evitar campanhas negativas em sua terra natal que impediriam a propagação do romance. O segundo livro, continuação do primeiro, chama-se Entrando na Alegria. Com estes 2 livros, o Padre Adam quer ser uma espécie de testemunho daquelas transformações que a Terra sofrerá para entrar no novo mundo, onde não haverá mais dor nem sofrimento, mas onde também não haverá pecado, porque os homens terão se submetido completamente à vontade de Deus. Este novo mundo será a Terra transformada, renovada pelo Espírito de Deus, onde os homens, também espiritualizados pela ação do Espírito Santo, viverão uma vida mais simples, mais primitiva, sem todas aquelas coisas tecnológicas que nos prendem atualmente, como celulares, internet, computadores, veículos e etc. Os homens vão cultivar a terra com as próprias mãos, e não haverá armazéns, nem lojas, nem supermercados. Mas tudo será compartilhado, tudo será feito à mão, sem o uso de máquinas sofisticadas. Que todos aqueles que em seu coração e de fato responderem positivamente à voz de Deus, bem como toda a sua vida, pela intercessão da mulher vestida de sol, bênção e graça de Deus. Amém.